que eu ia falar? Pois não é? E aí, galera, tudo tranquilo? Começamos uma disciplina bacana, gostosa de estudar, Jorginho. A geografia é isso, é uma disciplina leve, né? Até porque a gente viaja muito, viaja na geografia, viaja na história, viaja na matemática, Na arte. na arte, Na língua portuguesa. na língua portuguesa, em todas as ciências, por sinal. Economia, política, Exatamente. geopolítica. E a nossa aula, lembrando que nós falamos sobre urbanização, lugar, revolução industrial e agora nós estamos começando o nosso resumão. É isso aí. Vamos lá? Nosso resumão, ele começa já a gente falando sobre a questão que a gente deixou bem evidenciado para o aluno que ele precisa dar importância, que é para o lugar. Inclusive, fizemos uma atividade no meio da aula, não é isso? Afetividade, né? A questão do afeto. Você disse que na aula que a gente estava conversando que o seu melhor lugar é o seu quarto, Meu né? quarto, minha cama, ouvindo uma musiquinha, Olha de aí. boa, tranquilão, suave na nave. Eu acho que a maioria dos nossos alunos é dessa maneira, né? Isso. Gosta do seu quarto, sentar lá ou deitar, Isso. né? Colocar uma musiquinha. Alguns gostam de ouvir música, outros gostam de assistir televisão, outros gostam de escrever. Então, geralmente a gente escolhe o nosso lugar porque é aquele afeto que nós temos, né, Jorginho? Aí a gente sai um pouco da questão do nosso lugar mais nosso e a gente vai falar do nosso bairro. A gente vai falar da nossa cidade. A gente gosta da nossa cidade. Não é isso? Você pode ir para qualquer lugar do mundo, Carlinhos, mas você vai gostar de voltar para Porto Velho, beber água do Rio Madeira. E quem bebe água no Rio Madeira... Sempre volta. Sempre volta, Não né? é isso? Jorginho? Esse lugar, cidade, eu acredito que nossos alunos aí nos 4 cantos do estado de Rondônia devem gostar do lugar que eles estão. Muitos estão aí na zona rural, outros estão nas aldeias. Isso. Nós temos alunos na área ribeirinha. Isso. Os quilombolas. Nós temos os As alunos fazendas, dos né? quilombolas, Sitiantes. fazendas, sitiantes, né? Então, esse lugar que você convive é o seu espaço. Espaço geográfico. Isso. Espaço geográfico. Esse espaço geográfico que você tem uma afinidade, muitos deles gostam. Como a gente tem um aluno em todos os 4 cantos do estado, ele vai lá, gosta de pescar, gosta de jogar uma bola, gosta de assistir o pôr do sol, né? E o estado de Rondônia proporciona isso. Lugares belíssimos e que nós temos alunos em todas essas 4 cantos aí que o isso estado aí. possui. Então, vamos lá, continuando nosso resumão? Então, a gente falou também da questão da cidadania, que a gente tem direitos e deveres, ok? E tudo está ligado à questão das cidades, do lugar, do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, enfim. A gente também tem as nossas regras, ok? E a definição de cidade a nível Brasil, a gente tem a questão do critério político-administrativo, ok? É assim que o Brasil determinou. O que vai determinar que vai ser cidade aqui? É uma questão Eu lembro que nós político-administrativa. falamos que se a gente levasse em consideração o que a ONU dizia, É a gente, ia, 20 mil, né? a gente não ia ter nem... ia reduzir quase 50% das cidades de Rondônia. Exatamente. Dos 52 municípios que nós temos atualmente. Nós temos cidades, Carlinhos, aqui em Rondônia, que é um bairro aqui em Porto Velho. Exatamente. Né? Porque quase a metade da população de Rondônia está em Porto Velho. Tá em Porto Nós Velho. somos aqui 500 mil de habitantes. E ainda somos considerados uma cidade média. Média. Nem grande é, galera. Se a gente comparar a São Paulo, né? São Paulo, que são milhões e milhões de pessoas, mais de 10 milhões de habitantes, né? Então, só lá em São Paulo vai ter o quê? 10 Rondônias. Porque nós temos 1,5 milhão, é isso? Umas 6, 7 Rondônias. Exatamente. E aí a gente falou da importância da Revolução Industrial para a gente entender esse contexto das cidades e a questão da urbanização, que é justamente essa pessoa sair da zona rural e vir para a cidade. Esse processo chama-se urbanização. A Revolução Industrial que colaborou muito para a mudança no cenário medieval, que a Europa estava saindo do período feudal, né? E agora passa para o processo de Revolução Industrial, que vai atrair dezenas, centenas e milhares de pessoas. E essas milhares de pessoas vinham para trabalhar nas indústrias, mas a infraestrutura urbana da época não comportava esse grande quantitativo. Tanto que as cidades desse período, cidades europeias desse período, enfrentaram muitos problemas relacionados a esse inchaço populacional. Isso, é a infraestrutura muito precária, né? Perfeito.
Tanto que é que as cidades da Europa, nós trouxemos aí como exemplo essa cidade de Sheffield, na Inglaterra, ela sofreu muito pela questão do aumento populacional, da questão da infraestrutura da cidade que não comportava esse grande quantitativo, a da poluição, que agora é um novo fenômeno, um novo problema que surge, o aumento da poluição atmosférica. E aí a gente falou que essas cidades, quando elas se tornaram polo de atração, vieram muitas pessoas para as cidades em busca de oportunidades para trabalhar nesse novo modelo de viver, que era as cidades industriais. Então, os operários, que muitas vezes nem eram ainda operários, eram homens do campo, que não tinham especialidade nenhuma, especialização nenhuma. Era muito nova, a situação era muito nova, né, Carlinhos? Perfeito. Então, pessoas não conseguiram emprego, não conseguiam trabalho e não tinham onde morar. Então, vai haver um novo fenômeno. Esse inchaço também trouxe os novos personagens da cidade, inclusive pessoas que viviam já nas ruas, coisa que não se via no campo. Então, vai aparecer pessoas desempregadas, vai aparecer pessoas que não vão conseguir emprego, vai começar a aparecer a questão da violência, é isso, mais intensa, porque vai ter violência porque tem gente que não vai ter dinheiro, né? Então, vai aparecer várias situações aí que perduram até hoje, né? É verdade. E esse crescimento desordenado, levando em consideração não somente a Europa e posteriormente os países que a Revolução Industrial alcançou, vai fazer com que muitas cidades sejam classificadas dessas duas formas. As cidades formais e as chamadas cidades informais. O que é uma cidade formal? É aquela planejada, aquela cidade que tem uma infraestrutura, né? Aquela cidade que tem uma rede de saneamento, ruas planejadas. Essa é uma cidade formal. Isso, aí a gente poderia fazer a pergunta assim para o aluno, né? O que você acha, no início da Revolução Industrial, as cidades eram formais ou informais? Fica para você essa pergunta aí. Já lendo esse slide aí, você já consegue responder. Eu ouvi alguém falando, Carlinhos. Eu ouvi também. Claro, galera, claro, ela era informal, porque ela era uma imensa periferia, era desorganizada, cresceu desorganizada, ela não foi planejada como uma cidade formal, beleza? E as cidades planejadas no Brasil, a gente tem Brasília, Goiânia, Salvador, Palmas, Maringá e Belo Horizonte. E falamos também da questão da função urbana, essa função urbana é uma coisa bem mais moderna, né? Bem mais moderna, e que isso gera um dinheiro, renda, né, para esses países, para essas cidades, que a função dela pode ser turística, industrial, religiosa, histórica, portuária, comercial ou política administrativa. E aí a gente pode dizer que o industrial, a nível de Brasil, São Paulo, turística, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, comercial, São Paulo, Porto Velho, portuária, Santos, histórica, a gente pode também falar Salvador, né? Salvador, Guajará-Mirim, Porto Velho, religiosa, Aparecida, a gente Meca, Jerusalém, política administrativa, Brasília, novamente Porto Velho, que também está aqui na capital. No contexto regional, né? Contexto de Rondônia. Essa função urbana, interessante notar, galerinha, é que todas as cidades, vamos exemplificar, colocar mais a região, nosso Brasil aqui. Nós temos as cidades que têm influência regional, cidades que têm influência global e que elas exercem essas funções que vocês observam. A gente citou, por exemplo, São Paulo ela tem várias funções ali. Né? Você já está falando de hierarquia urbana. Hierarquia urbana. Quando a gente fala de hierarquia urbana, é justamente essa classificação que se dá para cidades que têm grande importância, seja ela local, regional, nacional e global. E que a gente vai aprofundar numa outra aula. Exatamente. Mas fica aí para você né? essa dica, ok? Você tem uma atividade, vamos dizer assim, suave na nave? Tranquilão. Vamos tomar um suco de maracujá. Ou de cupuaçu. Beleza. E daqui a pouco nós voltamos com a correção. Tchau. Salve, salve, galera! E aí? De boa? Todo mundo aí tranquilão, suave na nave, tomaram um suco de cupuaçu gostoso da região. Onde o Taperebá?
Taperebá, isso aí, ou cajá, né? Cajá, caju. Caju, maracujá, é isso. Para refrescar, porque Rondônia é um calor tremendo, né, Jorginho? Verdade. Mas tomando aquele suquinho, tem aluno que não gosta de suco, mas toma um cafezinho, né, Cafezinho, Jorginho? opa, eu prefiro um cafezinho. Então, galera, vamos lá na tela, meu diretor. Vamos lá, porque é o seguinte, a gente vai só marcar ali a questão certa, porque nós sabemos que os alunos acertaram tudo. Vamos lá. Questão 1. A urbanização moderna é um processo vinculado ao feudalismo? B, a Primeira Guerra Mundial. C, a Segunda Guerra Mundial? D, as expansões marítimas no final do século XV. Ou letra E, a Revolução Industrial? Claro que o aluno vai lembrar que nós não falamos sobre feudalismo. Aliás, falamos alguma coisa. Sim. Mas o feudalismo, ele era mais fechado, né? Não existia cidade, existia reino, ok? Reino, então, feudalismo, vamos riscar. Senhor feudal. Né? Vamos riscar. A Primeira Guerra Mundial, claro que na Primeira Guerra Mundial já vai ocorrer no século XX, né? Bem depois. Isso. Então vamos riscar também. Segunda Guerra Mundial, pior ainda. Se na primeira não foi... Imagine a segunda, né? Então a letra C também não é. Tá? As expansões marítimas do século XIV... século XV, me desculpem. Século XV, as expansões marítimas, as cidades já tinha alguma coisa de cidade, né? Então... Mas a gente está falando da urbanização moderna. Então, se é a urbanização moderna, é Revolução Industrial. Isso aí. Beleza, galera. Tenho certeza que todo mundo acertou aí. Parabéns. Vamos para a próxima. Questão número 2. À medida que a urbanização se intensifica, o modo de viver e de consumir de cada grupo ou classe social gera repercussões na forma de apropriação do espaço urbano. Sobre essas repercussões, é correto afirmar que, letra A, as contradições urbanas fizeram surgir, sobretudo nos grandes aglomerados, uma cidade formal e outra informal, que pouco se diferenciam na organização espacial. Porém, a precariedade do saneamento básico é um dos itens que as tornam diferentes. B. O aumento da procura por espaços para habitação em áreas de proteção ambiental pelas populações pobres em cidades de países periféricos gera a disseminação de ocupações irregulares, com a intensa degradação desse meio ambiente. C. O mercado imobiliário atual, ao transformar a ocupação domiciliar em um produto, uma mercadoria, beneficia tanto as classes economicamente privilegiadas como as menos favorecidas, através do acesso às áreas de melhor localização que geralmente são dotadas de serviços de esgoto e água potável. D. Em um ambiente urbano ecologicamente equilibrado, tanto as populações pobres como as economicamente privilegiadas vivenciam acesso à moradia de qualidade, o uso sustentável de seu recurso natural e a redução da poluição a níveis considerados aceitáveis. E letra E, as desigualdades espaciais que ocorrem nas cidades denunciam que as populações pobres têm sido submetidas a processo de segregação voluntária, uma vez que são induzidas a deslocamento para as áreas nobres, tendo como consequência a proliferação de doenças endêmicas. Totalmente, isso aí está fora de contexto, né? Totalmente, né? Olha só, segregação voluntária. Quem quer ser segregado voluntariamente? E outra, né? Ele está falando aqui, ó, que as populações pobres, elas estão se deslocando para áreas nobres. E como consequência, prolifera doenças endêmicas. Nada a ver isso, totalmente sem sentido, né? A letra D, ó, em um ambiente urbano ecologicamente equilibrado, tanto as populações pobres, olha só, está dizendo que tanto os pobres quanto os privilegiados, os ricos, né, têm a moradia de qualidade. Então já morreu aí, não é isso? Então sempre desconfie. Vamos voltar e falar aqui com o aluno, já dá um bizu. Já dá um bizu para o aluno. Olha só, sempre desconfie de questões que dão um equilíbrio entre as classes sociais. Se são classes, não há equilíbrio. E o nosso aluno vai lembrar daquela imagem que nós colocamos na nossa aula, da favela e dos prédios. Perfeito, perfeito, Carlinhos. Observação. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, sempre desconfie de questões que estão dando o privilegiado e o pobre como estando no mesmo nível. Não está. Não está.
Vamos lá, o que está errado na C? O mercado imobiliário, ao transformar a ocupação domiciliar em um produto, uma mercadoria beneficia tanto, aí, ó, de novo, beneficia tanto as classes privilegiadas quanto as menos favorecidas. Claro que não. Não, Tanto não. que é que se fosse... Se um aluno lembrar desse macete, ele não erra nunca uma questão dessa. Então as casas deveriam ser todas iguais. E todas iguais. Aí o pobre e o rico vão morar em casa igual, Carlinhos. Com piscina e tudo, Jorge. Né? Bom demais. Então não pode ser. Vamos lá As contradições urbanas fizeram surgir grandes aglomerados, uma cidade formal e outra informal, que pouco se diferenciam. Pouco se diferenciam na organização, se diferencia muito. Nós mostramos imagens de uma cidade planejada e uma desorganizada. E a definição de formal e informal. Porém, a precariedade do saneamento básico é um dos itens que tornam-as diferentes. Não é só o saneamento básico que torna diferente. Infraestrutura, classe social, não é isso? Perfeito. Tanto que é que, vamos exemplificar, os bairros que a maioria do governo federal constrói são bairros para as classes mais humildes. Perfeito, né? Carlinhos, bem lembrado. Olha só, B, o aumento da procura por espaços para habitação em áreas de proteção ambiental, já está dizendo, é invasão. Aí, ó. Aumento da procura por espaço para habitação em áreas de proteção. Então, está subentendendo que está entrando em área que não é para entrar. É isso? Exato. Pelas populações pobres. Então, são pessoas que não têm moradia. Eles vão invadir áreas de preservação, criar bairros periféricos. Isso. Então, em cidades de países periféricos, gera disseminação de ocupações irregulares com intensa degradação do meio ambiente. Perfeito. Um exemplo disso são os morros, né? Isso aqui. O morro, você observa no Rio de Janeiro, é um exemplo disso. As pessoas ocuparam as áreas mais elevadas, os morros. Então, a letra B. Se você marcou, parabéns. Parabéns a todos aí que eu tenho certeza que conseguiram detectar isso aí. Uma questão do Enem, galera, para você começar a se ligar no Enem. Se a mania de fechar o verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural. Estava do mesmo modo no meio urbano, pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Estamos falando aí de uma cidade medieval. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com, letra A, o crescimento das atividades comerciais e urbanas. B, a migração de camponeses e artesãos. C, a expansão dos parques industriais e fabris. D, o aumento do número de castelos e feudos. E letra E, a contenção das epidemias. Olha aí, rapaz, a questão é interessante, né? Tava falando Ele quer saber, Jorginho, por que as muralhas, de forma interpretativa, né? Por que as muralhas sumiram das cidades medievais? O aluno vai lembrar que o crescimento das cidades vai se dar por fatores que nós comentamos na nossa aula, né? Esses fatores não é a migração dos camponeses e artesãos, né? Porque os artesãos já moravam nas cidades. Quem veio para as cidades foram os camponeses. Isso, quando ocorre, é por causa da Revolução Industrial, certo? A expansão dos parques industriais e fabris? Também não, porque nós estamos falando ainda do fim da Idade Média. Idade Média, transição do feudalismo para o capitalismo, certo? O aumento do número de castelos e feudos? Claro que não, se deixou de existir, não vai aumentar. Então, você também risca a letra D. E a contenção das epidemias? Não, também não, porque a gente vai ter o crescimento das cidades. Temos epidemias? Temos epidemias, mas não foi o fator que contribuiu para o aumento populacional, porque quando a gente fala de aumento populacional, é crescimento da cidade também. Portanto, se você marcou a letra A, é o crescimento das atividades econômicas ou comerciais e urbanas. Então, aí quando a gente tinha essas cidades que eram cobertas e em volta delas eram as muralhas, tudo que acontecia ali na cidade, mas aí começou a surgir ao redor daqueles muros os burgos. Exatamente. Que depois se tornaram comerciantes muito importantes e se tornou a burguesia. Aí os muros caem e formam a cidade. Exatamente. Perfeito. Isso aí é visto com mais riqueza de detalhes em história. Questão número 4. Você tem aí uma imagem, né?
uma disparidade, uma diferença, Um contraste social. Exatamente. na moradia. Vamos lá. A imagem registra uma especificidade do contexto urbano em que a ausência ou ineficiência das políticas públicas resultou em: letra A, garantia dos direitos humanos. B, superação do déficit habitacional. C, controle da especulação imobiliária. D, aumento da segregação socioespacial. E letra E, mediação dos conflitos entre classes. Você já marcou, Carlinhos? Eu já marcou, marquei, né? E já o aluno observou. já E o viu nosso que- aluno esperto já sabia já que é isso. sabia. Diferença, né? Isso. Segregação, diferença Isso, espacial isso. entre ricos e pobres. Separando rico e pobre, Exatamente. Vamos lá para a questão número 5. Pairava sobre eles uma contradição. O crescimento econômico e industrial não havia melhorado a condição de vida de população urbana. Explica o significado de contradição citada no texto. Obviamente que nós estamos iniciando o 3º ano, o nosso querido aluno aprendeu e está aprendendo a cada dia mais a produzir textos interessantes e altamente Textos coerentes. coerentes e com grande qualidade. Aprendendo com a professora Amadinha e a Alessandra. É isso, e obviamente que vão levar essa produção textual de qualidade para todas as disciplinas, ok? E agora a gente está falando de geografia e a gente vai apenas dar um norte. Se tiver inserido dentro desse contexto, tá de boa, tá tranquilão. Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, se você colocou algo nesse sentido, ó, ao mesmo tempo que a Revolução Industrial se desenvolvia em diversos países da Europa, revoltas populares desencadearam-se por todo o continente, diante das precárias condições de vida em que viviam as camadas mais pobres da população urbana. Se você lembrar ali que teve a questão das pessoas pobres, pessoas que viviam à margem dessa sociedade, os problemas urbanos, então vai estar tudo de boa, tranquilo. Beleza? Tranquilinho. Aprenderam. Pratiquem em casa, né? Porque é bom sempre fazer a revisão aí em casa, porque o Enem está aproximando e você tem que estar craque aí, aluno da mediação tecnológica. Portanto, nos encontramos na próxima. Um forte abraço. Tchau.